Eu tenho que, à medida em que vou envelhecendo, me tornando cada vez mais parecido com Jesus nos meus atos, nos meus pensamentos, na minha varonilidade, na minha estatura espiritual. Tem que virar homem em Cristo. Tem que separar os meninos dos homens. Menino é uma coisa, eu já mostrei aqui como são os meninos. E como são os homens, eu tento mostrar para vocês todos os dias. Eu não estou falando de macho, mas daquela varonilidade espiritual da mulher e do homem, de quem tem tutano, caráter, quem tem carnegão de Deus no coração e que cresce na direção da cristificação em Jesus. Essa é a minha vocação, não é ser engenheiro, arquiteto, isso, aquilo, isso é circunstancial. A minha vocação real é me tornar semelhante a Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, esse é o meu chamado. E como prossegue aqui a Escritura dizendo que é assim porque há um só corpo e a gente tem que andar na direção dessa vocação porque é um só Senhor. Não são muitos senhores. Quem vê o que está acontecendo entre nós pensa que há muitos Jesuses. Tem um Jesus que parece um espírito maligno, tem um outro Jesus que é a cara do Bolsonaro, tem um outro Jesus que é perverso como um capiroto, tem um outro Jesus que parece uma divindade maligna dos seus cultos originais, tem um outro Jesus completamente corruptível e vendável, venal, que não aguenta receber propostas de canal de TV, canal de rádio, facilitações. Um Jesus que adora lote para construir templo, um Jesus que gosta de ver os pastores com milhões na mão para terem os prefeitos dependendo deles. Tem muitos Jesuses. O único Jesus que eu não encontro, praticamente não encontro, a não ser na boca de alguns amigos meus. Pouca gente pregando Jesus segundo os evangelhos. Muito pouca gente. Muito pouca. Porque Jesus não é o Senhor dessa geração. E a palavra dele não é conhecida nessa geração. O Evangelho, se as pessoas, por exemplo, ontem à noite, antes de dormir, eu pensei em fazer um desafio. Quem é que teria disposição e coragem, não importa em quem você vai votar, de pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, só esses 4, e ler até as eleições? Leia. É fácil ler, são livros curtos. Marcos você lê quase de uma sentada, se quiser. É só ler de carreirinha. É não ficar tentando achar a mensagem mágica, cabalística, no livro. Leia, português de carreirinha. Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E no fim decida seu voto, sabendo como Jesus é, como Jesus pensa, a quem Jesus priorizou, a quem ele acolheu, a quem ele expressou amor de amizade, de fraternidade, de intimidade, de carinho, de aconchego. A quem ele dormia com quem ele se sentia honrado. Herodes era doido para conhecê-lo. Morreu querendo conhecer. Jesus morreu com os Herodes querendo conhecê-lo. Foi Pilatos que promoveu um encontro entre Jesus e um dos Herodes, porque eles queriam ver Jesus fazer algum milagre. Jesus fez? Nenhum. Abriu a boca? Não disse nada. Foi ultrajado, foi tudo, não abriu a sua boca, voltou em silêncio. Ele não dormia na cama do palácio de Herodes.
nem fez amizade com Pilatos, com a mulher de Pilatos. Ele, se fosse hoje em dia, meu Deus, bastava ele chegar na casa de Caifás e de Anás, ali no Monte Sião, onde as ruínas estão até o dia de hoje, chegar lá e dizer: eu vim oferecer os meus préstimos, senhores sumos sacerdotes. Tem alguém doente aqui? Curaria os doentes, e tinha gente doente, com certeza, tinha gente sofrendo, tinha gente gemendo, tinha gente em condições físicas desagradáveis, ruins, quem sabe tinha gente com deficiência mental. Dá na casa de qualquer um, só não dá em poste de ferro. Mas se for gente, acontece em qualquer lugar. Ele poderia ter ido lá, poderia perguntar sempre aos sumos sacerdotes: olha, eu vou falar sobre os assuntos tais e tais, isso vai criar algum problema para vocês, junto aos romanos, ou aos grupos de esquerda, como os sicários e os zelotes? Eu sou contra a esquerda, viu? E ele era tão contra o pessoal de esquerda que ele chamou um dos discípulos dele, chamado Simão o Zelote, que era como chamar o cara de Simão o petista, Simão o pissolista. Era mais ou menos isto, discípulo de Jesus, assim como ele chamou a direita. Chamou Mateus, o cobrador de impostos, um direitista, não de costumes, mas assim considerado politicamente, porque ele servia aos romanos, aos invasores. Chamou gente de todas as matizes, porque no Evangelho não pode haver isso. Paulo diz: em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, e não existem separações e divisões com superioridades étnicas para ninguém. Não existe sexismo, não existe etnicismo e não existe racismo ou diferenças sociais, porque todos são um em Cristo. Todos. Essa é a unidade que não existe, que faz parte hoje de um diálogo de separação e de ódio no meio daquilo que deveria ser o corpo de Cristo, deveria ser a igreja de Cristo, e se transformou num campo de batalha.